Mas, só que tinha alguns alunos espertão. Ao invés de ele pedir a gente para copiar, ele ia lá, pegava o texto, ia para a aula com o texto, os outros alunos ficavam sem, né? Ele era o único que tinha o texto dentro da sala de aula. Levava. Alguns devolviam. Ia lá para a sala e depois voltava e devolvia. Aí a gente foi tendo esses problemas. Pasta que sumia, que o aluno levava para casa para estudar e devolvia depois, ou deixava do lado de fora. Às vezes ele próprio misturava os textos. Pegava duas pastas. Aí o professor tinha que ir e brigava com a gente e tal. Ok. Aí vamos pensar algum jeito de resolver isso. Aí fomos pensando e tal. Aí nós chegamos num, que eu acho que você não chegou a conhecer, chamava ClickCopy. Não. Aí nós desenvolvemos em 2004. Em 2004 nós desenvolvemos um programa, não existia isso em faculdade nenhuma. 2004 que nós estamos falando. A Nicole tinha 4 anos. A Nicole tinha 4 anos. Você passou pela história, não falou do nascimento da Nicole. Pois eu nasci no meio eu tava falando de máquina. Nicole da Silva, né? Mas né, de alguns detalhes eu até sei qual loja é, eu me imagino lá que eu conheço. Então nessa época a gente tinha concorrentes dentro desse prédio. A gente tinha 2 concorrentes. E aí nós criamos esse material. Sei que a gente tinha que escanear todos os textos dos professores, era muita coisa. O funcionário meu ficou umas 2, 3 semanas escaneando. Essas máquinas escaneavam 60 páginas por minuto, aí gerava PDF, PRN. Botava nas pastas lá. Colocava nas pastas os arquivos PRN configurado. O arquivo PRN que a gente criava era a configuração já, quando você clica, ele já imprime frente e verso, e o papel A4, tudo certinho, entendeu? Não precisa configurar nada, só clicou já vai. Aí criamos o ClickCopy, junto com um parceiro nosso lá, que era o TI nosso lá. Legal. E ele chamou um outro pessoal e criou um programa que a gente colocava. Eu acho que não tem foto, nós não temos foto aqui não, né? Nós colocamos nessa loja 8 terminais. É como se tivesse 8 atendentes de uma vez só. O aluno chegava, só tinha o mouse e a tela. Aí era, como é que é? Ele escolhia, eram 3 itens, não é isso? Era o curso, o professor e o texto. Era a disciplina. Não, era o professor, a disciplina e aquele curso ali, eu esqueci eram 3 e 3, ele clicava 3 vezes, eu escolhia. Aí apareciam os textos. Ele selecionava o texto, lá embaixo aparecia qual era o tempo que ia demorar para imprimir aquele arquivo. Quando ele clicava para imprimir, já saía um cupomzinho para ele, com o valor. Aí quando ele entrava dentro da sala, porque a gente colocou externo, sabe? Colocou o monitor virado para fora. Ele pegava aquele cupomzinho. Quando ele chegava lá, os meus funcionários estavam entregando ele já grampeado. Que ano isso aí? 2004. Caramba, computador lento, você sem muito recurso, né? Não é igual hoje, hoje você faz praticamente qualquer coisa, né? É super organizado, né, cara? Sim. Você desenvolveu isso. Desenvolvemos isso. E venderam esse sistema depois para outras? Vendemos para o Espírito Santo, lá em Minas mesmo, em Belo Horizonte, vendemos vários. O pessoal usava. Campinas vendemos também. Que legal, cara. Bem visionário, hein? Sim. Então, assim, nós resolvemos um monte de coisa. Arquivo que não sumiu mais, não tinha jeito. Não, e automação, né? Exatamente. A organização, assim, ficou fantástico. O terminal dava comando para a impressora já imprimir. Já imprimi. Aí já saía a impressora. Ele clicava, o aluno, na hora que ele clicava lá, na hora que estava saindo o cupomzinho na impressorinha com o cupom, a máquina já estava imprimindo. E já saía frente e verso. Ou seja, a gente começou a economizar o tempo, funcionário, nós reduzimos o pessoal nessa época, os desgastes dos equipamentos, que não ficava o operador o tempo inteiro em cima, que às vezes ficava lá copiando, né? Aí, até grampo, clipes, pasta e espaço. Porque a gente eliminou todas as estantes, as pastas, então era tudo dentro de um servidor. Não, super moderno, né? Se você pensar nessa solução hoje, né,
falando aí de 10, 20, 20 anos depois, 2004. 2004, 20 anos depois, ainda é uma baita de uma solução, né? Sim. A gente hoje fica pensando em automação, né? O que a gente pode fazer para automação e tal. Por exemplo, cópia de documento aqui a gente não tira mais. E o legal, sabe o que foi? Mas a pessoa botar um papel num espelho para tirar uma cópia, chega ali, quanto que é uma cópia? 50 centavos. A pessoa fala, que caro. E o legal disso, Marcelo, sabe o que foi? Que muitas pessoas falam assim, não vai dar certo não vai dar certo. Porque... nessa época as pessoas tinham muita resistência ainda. Porque você estava num período ainda que já tinha tecnologia, mas estava muito ainda engatinhando. Você não tinha muita automação. Ainda mais em Minas. É pior ainda. Nessa época aí, sabe o que tinha no shopping? Nessa época, você chegava no shopping, tinha lá uma câmera, tinha um telão com fundo verde, as pessoas ganhavam dinheiro como? Botando o teu rosto num cara fortão, tiravam um retrato. Sim, lembra disso? Você não lembra, não? Qual era não. Mas já deve da tecnologia. Era assim. Era botava do milênio. Botava o teu rosto no Rambo, no Exterminador do Futuro. Sim, hoje não. Num cara de carro com o braço para fora assim e tal. Pra tu ver que não tinha. Então era tudo muito novidade. Isso aí foi uma coisa que... Sim. Revolucionou, com certeza. Ainda mais você programar para fazer o negócio acontecer. Aí a pessoa, é uma coisa tão surreal, né, para a época, né, que a pessoa não acreditava que você ia conseguir fazer o negócio. Então, aí eu falei assim, aí o pessoal falando que não ia dar certo, eu falei assim, não, eu sei como que a gente vai testar para ver se dá certo. Então, como? Eu falei assim, nós vamos chamar os professores mais exigentes da UFMG. Vamos preparar o material deles, vamos colocar no sistema e vamos falar para eles usarem. Aí chamamos uns 5, 6 lá, mas aqueles casca grossa mesmo, que aí chamamos esses professores. Primeiro nós chamamos o diretor do prédio. Ele ficou apaixonado. Porque, nossa, acabou os problemas. O diretor, né, da Fafiche. O João Furtado. E aí ele ficou apaixonado, aí chamamos esses outros professores. Eles ficaram maravilhados também. Então, se passou por eles, passa por todos. Colocamos o sistema, nós tínhamos 2 concorrentes dentro do prédio. 6 meses não fechou. Por quê? Todos os professores que não tinham pasta com a gente, que eram os arquivos, queria ter. Começou a tirar deles lá e passar pra gente. Não fizemos nada, só melhoramos o nosso serviço. Que dica legal, né? Entendeu? Só melhoramos o nosso serviço. Você não precisa falar mal dos outros, você não precisa bater em ninguém. Né? Só melhorar. Tem um ditado muito legal, olha só que legal, não sei se você já escutou esse termo. Quando você vê um cachorro com osso na boca, a pior coisa que você pode tentar fazer é tirar o osso da boca do cachorro, ficar lutando, tentando tirar o osso. Você precisa mostrar para ele o quê? Um pedaço de carne. Sim. Dá um pedaço de bota ali, ele vai largar o osso, aí você tira o osso, ele vai pegar a carne. Então, assim, muito legal, porque você levou uma solução. E o jovem, ele tem a tendência do jovem a ter mais facilidade ainda com tecnologia. E vou trazer só um exemplo para o dia de hoje. Por exemplo, eu sou um cara, eu vou fazer 50 anos, né? Por exemplo, mas eu comecei a ter contato com máquina digital. O pessoal acha, quando eu falo que eu tenho 20, 25 anos dentro do segmento gráfico, era de offset. Digital, eu comecei a mexer com digital em 2010, quando começou a print art. Então, mas eu já não sou um garoto. Quando eu vou, por exemplo, no McDonald's, Burger King, que tem aquele TV com display para você fazer o pedido no caixa, que você faz o pedido e sai o cupom, que é mais ou menos o que você fez em 2004, eu prefiro ir no caixa. Sim, então eu sou o cara da resistência. Né? Se eu estou naquela época lá, provavelmente ia falar que não ia dar certo. Rapaz...